Bom, amigos, vamos dar continuidade aos assuntos via EAD, certo? E o tema agora é traumatismo crânioencefálico, TCE, ou lesão cerebral traumática. A principal causa de morte entre jovens, sendo a terceira causa de morte, isso comete mais homens do que mulheres, e as causas mais frequentes incluem acidentes automobilísticos, quedas, agressões e esporte. Isso não é nenhuma novidade, a gente que se mantém aí conectado com as mídias sociais, com o jornalismo, etc. A gente vê que é muito comum a causa de acidentes entre jovens e TCE em jovens, sexo masculino, e a gente que trabalha no APH, que trabalha na área da saúde, a gente sabe que é corriqueiramente muito comum, certo? E consequentemente também representa alguns dos doentes mais difíceis de tratar no APH, porque eles podem ser combativos, certo? Por ter utilizado uso de álcool, droga, pelo próprio trauma, por um quadro de hipóxia, né, pode apresentar um choque, uma obstrução de vias aéreas, né, e essas vias aéreas podem ser extremamente difíceis, e outras lesões que podem dificultar a avaliação individual. O cérebro ocupa cerca de aproximadamente 80% da caixa craniana e é dividido em regiões principais: o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. É circundado por aproximadamente de 100 a 150 ml de líquido cefalorraquidiano. O mesmo necessita aproximadamente 55 ml por 100 gramas minuto, né, de sangue. Então o tecido cerebral, sangue e líquido cefalorraquidiano se combinam para exercer a PIC, que é a pressão intracraniana, né? E o terceiro par de nervo intracraniano, que é o locomotor, controla a contração das pupilas, né? Achado importante no TCE. Então essas revisões anatômicas aqui são uns tópicos para a gente entender melhor como é que se comporta o TCE, né? E aí a gente se pergunta: o que é o TCE? É uma agressão ao encéfalo causada por ação física externa que pode produzir alteração do nível de consciência e resultar em comprometimento das habilidades cognitivas, físicas e comportamentais, certo? Fisiologia. Então é essencial que os neurônios recebam oxigênio e glicose constantemente. Para isso é necessário assegurar, primeiro, uma pressão de perfusão cerebral, certo? Que a gente vê em algumas literaturas como PPE, pressão de perfusão encefálica, para forçar a passagem do sangue. E segundo, um mecanismo de autorregulação que assegura esse fluxo sanguíneo cerebral constante, variando conforme muda essa pressão de perfusão cerebral. O cálculo da pressão arterial média presume que a sístole ocupa 1/3 do ciclo cardíaco e que 2/3 permanece basal, diástole. Pressão de pulso é igual a pressão sistólica menos a diastôlica. Então, pressão arterial média, que é a pressão diastólica, mais 1/3 da pressão de pulso, certo? O PHTLS, ele traz esse cálculo assim: PAM é igual a pressão diastólica mais 1/3 da pressão de pulso, certo? Outras literaturas trazem outros cálculos, certo? Assim, de forma diferente, mas que levam ao mesmo resultado, tá bom? O cálculo para fazer da pressão arterial média, tá bom? Então a pressão de perfusão cerebral é a quantidade de pressão necessária para empurrar o sangue através da circulação cerebral e desse modo manter o fluxo sanguíneo e fornecer oxigênio e glicose. Então pressão de perfusão cerebral ou pressão de perfusão encefálica é igual a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. E aí alguns valores basais para a gente se nortear, que a pressão arterial média varia de 85 a 95 milímetros de mercúrio. Uma PIC no adulto normalmente é abaixo de 15, certo? E aí vai de 15 até 20, já aumento de PIC, né? De 15 a 20, mas aí tem a fase de compensação, né? Que aí esse aumento de pico vai aumentando, mas normalmente acima de 15 até 20, acima de 20 aí já traz consequências bem desastrosas, certo? A pressão de perfusão cerebral normalmente fica entre 70 a 80 milímetros de mercúrio. Como o espaço no crânio é imutável, né, qualquer coisa que ocupe o espaço adicional ocasionalmente a pressão intracraniana. É o que a gente chama a doutrina de Maury-Kayler,
né? O efeito de massa, tem a doutrina de Maury Kehler, que fala sobre esse espaço imutável. E a gente tem a escala de Lefferts também, que fala sobre esse aumento de pique. O fator mais importante não é a pressão de perfusão cerebral ou a pressão de perfusão encefálica em si, mas o fluxo sanguíneo cerebral. O cérebro trabalha arduamente para manter o fluxo constante dentro dos parâmetros normais. Esse processo é conhecido como autorregulação. Fluxo sanguíneo cerebral é igual à pressão de perfusão cerebral sobre a resistência vascular cerebral. Eu trouxe essa parte aqui de dióxido de carbono e fluxo sanguíneo cerebral para a gente entender uma fisiopatologia, as fisiopatologias, né? Então, diminuição do nível de CO2, né, resulta em vasoconstricção, ou seja, quando você hiperventila o paciente, hiperoxigena esse paciente em excesso, né? Então a gente diminui o nível de CO2, né, resultando em vasoconstricção. E aumentando os níveis permite a vasodilatação, tá bom? Do CO2. A hiperventilação pode resultar em redução de pique. Então a hiperventilação pode resultar numa diminuição da pressão intracraniana, mas também causar um impacto no fluxo sanguíneo cerebral. A hiperventilação diminui a pressão parcial de CO2, no qual essa hipocapnia altera o equilíbrio ácido-básico do cérebro, resultando em vasoconstricção, reduzindo assim o volume intravascular. Como resultado, a hiperventilação reduz o fluxo sanguíneo cerebral, colocando o cérebro lesionado em um risco de lesão isquêmica. Já uma pressão parcial do dióxido de carbono menor que 35 mm de mercúrio aumenta o risco de isquemia cerebral. E uma pressão parcial do CO2 acima de 45 mm leva à dilatação, ou seja, aumento de fluxo sanguíneo cerebral e, consequentemente, pressão intracraniana. Classificação. Classificamos o TCE como os mecanismos fechados ou penetrantes, ou aberto e fechado, né? Os sinais clínicos, que é a fístula licórica, que é a otorreia e rinorreia, né? A equimose periorbital, que é o famoso ônus de Guaxinim, e a equimose retroauricular, que é o famoso sinal de Butley, né? Tá aqui as imagens para melhor visualização. E aí a fisiopatologia, ela pode ser primária ou secundária. Primária é o trauma direto no cérebro e estruturas vasculares. Compreende contusões, hemorragias, lacerações e outras lesões diretas no cérebro, vasos e membranas. E as secundárias, reações orgânicas que se desenvolvem a partir do impacto inicial. Efeito de massa, elevação de pressão intracraniana, hipóxia, hipotensão e fluxo sanguíneo cerebral inadequado. O foco é identificar e limitar ou parar esses mecanismos de lesão, certo? Então, nosso papel principalmente aqui é na fisiopatologia secundária, né? Que é evitar efeito de massa, evitar elevação de pique, evitar hipóxia, hipotensão, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Então, a gente tem que trabalhar para evitar isso e, consequentemente, o óbito do paciente ou lesões mais, tá bom? Então, causas intracranianas da lesão cerebral secundária, efeito de massa e herniação. Todo o espaço dentro da caixa craniana é ocupado pelo cérebro, sangue ou líquido cefalorraquidiano. Então, qualquer outra massa, hematoma, edema, tumor, seja o que for, ocupar esse espaço, alguma outra estrutura será forçada. Isso é o que a gente chama de doutrina de Maury Kehler. Tá aqui, né? E para a gente entender melhor essa doutrina de Maury Kehler, tá aqui, ó, sangue venoso, né? Vamos acompanhando aí, ó, aqui na imagem, aqui na parte mais superior. O azulzinho, sangue venoso, o vermelho, sangue arterial, o amarelo, o encéfalo e o branco, o líquido cefalorraquidiano, né? Então, estado normal de pique. O que acontece? Acontece um trauma, um exemplo, aparece uma massa, esse roxinho aí lilás. Aí, o que acontece? O sangue venoso começa a ser drenado pelas jugulares e o líquido cefalorraquidiano começa a ser drenado, né, pela medula. Aí o que acontece? A massa continua a aumentar. Então começa a levar um quadro de descompensação. Então de início é compensatório, mas depois entra num estado de descompensação. É aquela pique de 15 a 20, né?
Algumas massas de convexidade levam à herniação cingulada, no qual o giro do cíngulo é forçado sobre a foice, o divisor dural entre os dois hemisférios, direito e esquerdo, né? Então pode lesionar nos hemisférios cerebrais, mediais e mesencéfalos. Se a massa estiver ao longo da convexidade do cérebro, hematoma epidural, o lobo temporal será forçado em direção ao centro na abertura tentorial. Esse movimento força a parte medial do lobo temporal, o uncus, sobre o terceiro par de nervo intracraniano, que é o oculomotor, causando a dilatação pupilar, resultando também em perda da função do trato motor. Então a imagem é à esquerda, você vê a presença da herniação, né? E aí, devido a essa herniação, começa a forçar sobre a região do uncus, sobre o terceiro par de nervo intracraniano, que é o oculomotor, causando essa alteração de pupila, né, que é o que a gente chama de anismia, né? Temos outros tipos de hérnias tonsilar, ocorre conforme o cérebro é empurrado para baixo em direção ao forame magro e empurra o cerebelo e a medula para sua frente. E aí tem de uncus, hérnia cerebral, de cíngulo, de transcalvariana, hérnia tonsilar. Então eu trouxe aí uns exemplos, né, de herniações mais. A síndrome de herniação clínica, as características da síndrome de herniação podem ajudar na identificação, como a hérnia de uncus leva à dilatação ipsilateral e achados motores anormais, como reflexo de Babins, que é aquele que é feito na planta do pé, né? Positivo, postura decorticada, né? Que é aquela flexão anormal, ou descerebrada, que é a extensão anormal, que são casos mais graves, padrões ventilatórios anormais, que é a respiração Shark-Stoke, ou apneia, podendo apresentar um fenômeno de crush, né? Quando aumenta a PA e a bradicardia resultando de pique elevada e aumento de pressão intracraniana. Hipotensão, hipóxia, anemia, hipercapnia, ou hiperglicemia e convulsões são as causas mais, né? Então vamos lá para as lesões do cérebro. Concussão cerebral. Concussão cerebral é o famoso chacoalhada, né? Então a base do crânio é bastante irregular, né? Fossa anterior, média, fossa posterior. Então a gente aprendeu lá na anatomia que a base do cérebro, do crânio, a base do crânio é bastante irregular, né? Então quando o cérebro dá aquela chacoalhada, acontece o que a gente chama de concussão cerebral, né? Quando o paciente apresenta uma alteração temporária na função neurológica e consequente retorno ao normal. Então as alterações neurológicas incluem o olhar vago, respostas verbais e motoras lentas, confusão e incapacidade de concentração, desorientação, déficit de memória, fala arrastada ou incoerente, né? Lesão axonal difusa, ou LAD, secção de fibras nervosas, consequentemente movimentos bruscos do sistema nervoso sobre si mesmo, mortalidade de até 33% e alterações importantes da consciência sem indicação cirúrgica, né? Hematomas intracranianos são divididos em 3 tipos: os epidurais, subdurais e intracerebrais. Embora o socorrista possa suspeitar de um tipo particular, o diagnóstico definitivo no APH é quase impossível. É necessário que uma tomografia computadorizada, certo? Sem contraste. Bom, apesar de ser uma conduta um útero gravídico como um epidural. Olha só a diferença. Tá bom? E o intraparectematoso, que pode ser por efeito de contragolpe, né? Pode ser devido a uma contusão, de trauma penetrante. E aí uma coisa que eu gostaria de salientar para vocês: podem levar de 12 a 24 horas para aparecer na tomografia, sendo necessária a medida de escala de coma de Glasgow de forma recorrente. Ou seja, o paciente, eu sei que o escopo aqui é a pH, mas é só para vocês ficarem ligados, né? O paciente deu uma entrada, vítima de TCE, na tomografia não mostrou nada. Esse paciente continua com dor, o paciente continua com cefaleia no caso, começa a apresentar um rebaixamento de nível de consciência. Só que aí o que acontece? As imagens na TCE podem levar de 12 a 24 horas para aparecer. Tá bom? Então esse paciente tem que continuar em observação e sempre que houver alteração de Glasgow, repetir as imagens sempre que possível. Tá?
A avaliação rápida da cinemática da lesão, juntamente com a avaliação primária, ajuda na identificação dos problemas que ameaçam a vida, como fisiopatologia de TCE, é dinâmico e o tratamento também deve ser. Né? Então eu trouxe aí uma imagem de um TCE, principalmente trauma de face, bem significativo, que é muito difícil manter uma via aérea avançada num paciente desse. E aí a gente tem que fazer essa avaliação. Então, manter o protocolo do ABCDE, XABCDE, né, conteúdo cervical, vias aéreas, ventilação, circulação, avaliação neurológica e exposição. E a escala de coma de Glasgow, né? Então, a questão de abertura ocular, verbal e motora, né? O total máximo de 15, mínimo de 3, a intubação, 8 abaixo de 8, né? Alteração de pupila. A gente tem que também estar... sempre que possível, gente, vejam uma classificação de Glasgow também aí, pesquisem, vejam, certo? Procurem, estudem, releiam, que é muito importante para o médico entender esse Glasgow, certo? Eu trouxe essa escala de coma de Glasgow pediátrico, mas ela é bem específica, mas para quem trabalha na área, certo? É muito difícil a gente estar decorando tudo do Glasgow pediátrico, mas é importante como médico, né, futuros médicos aí que vocês são, entender muito bem essa escala de coma de Glasgow também. Bom, avaliação secundária, uma vez que as lesões com risco de vida tenham sido identificadas, então foi feito o XABCDE. Então as condições do paciente permitido deve ser realizada a avaliação secundária criteriosa. Cabeça, o rosto, o pescoço deve ser palpado, né? Captação, etc. Observar a presença de rinorreia, otorreia, bem como epistáxio, que é sangramento nasal, otorragia. Tamanho e resposta pupilar, o pescoço deve ser reavaliado. Observar a forma contínua do estado mental, realizar o sample sempre que possível, tiver alguém da família que possa responder, realizar a escala de coma de Glasgow, observar o couro cabeludo, fraturas de crânio, lesões de face. Então a avaliação secundária é uma avaliação mais criteriosa, com mais calma, que aí normalmente quando a gente estabiliza esse paciente, a gente forte, muito comum em vítima de trauma crânioencefálico, e aí juntamente com trauma de tratamento clínico, o princípio básico é que o tecido nervoso lesado, por oferecer um ambiente ótimo de recuperação, então pode ser alcançado e o neurônio pode recuperar sua função normal. O tratamento clínico inclui líquidos intravenosos, hiperventilação temporária, né, e bastante salientar isso aí, manitol, solução salina hipertônica, barbitúricos e anticorpos. Deve ser administrado conforme a necessidade, né? Os fluidos intravenosos. A hipovolemia é prejudicial, bem como deve tomar os cuidados para não sobrecarregar o paciente com líquidos. Recomenda-se a solução salina isotônica ou Ringer lactato. Hiperventilação, então a normocapnia, o que a gente viu lá no início da aula, né? A normocapnia é preferida na maioria dos casos. A hiperventilação age reduzindo a pressão parcial do CO2, produzindo vasodilatação e consequentemente aumento de pique, né? Já a hipoventilação age causando a vasoconstricção, podendo levar à isquemia cerebral, prejudicando a pressão de perfusão cerebral. Então a hiperventilação deve ser usada com moderação e por tempo limitado. O manitol é um diurético osmótico usado para diminuição de pique, usa-se 20 gramas por 100 ml em solução e não deve ser usado em doentes hipotensos, né, porque ele baixa a pique em caso de hipotensão, podendo exacerbar a hipotensão e a isquemia. Então, muito cuidado aí na pressão do paciente e o uso de manitol. Solução salina, usado em redução de pique, é usado em 3%, é o que a gente chama de solução salina hipertônica, que é o salgadão, né? Em ambos o manitol não diminui o pique em caso de hipovolemia, tá bom? Em casos bem específicos. Os barbitúricos são eficientes na redução de pique refratário e não devem ser usados na presença de hipotensão ou hipovolemia. Não é indicado na fase aguda de reanimação do. E os anticonvulsivantes, o mais comum, o mais utilizado é a fenitoína, né? Dose de ataque do adulto é 1 grama, EV no máximo 50 mg minuto, e a manutenção é de 100 mg 8 horas. O diazepam é usado nos casos persistentes, que às vezes pode exigir anestesia geral.
aqui a bibliografia, certo? E PHTLS também, né? No caso está lá, ó, mais no meio aí. E eu quero agradecer a presença de todos sobre essa aula.